Olá, eu sou Eduarda Chaves e este é o Conexão COP30, uma série especial da Comissão do Clima da OAB de São Paulo. Nesta série, nós vamos tratar de diversos assuntos relacionados à Conferência da ONU que acontece este ano no Brasil, em Belém do Pará, em novembro. Neste segundo episódio, nós vamos falar sobre os principais marcos da governança climática global, o Protocolo de Quioto, o Acordo Verde do Clima e o Fundo Verde do Clima. E para falar sobre esse tema, recebo aqui nos estúdios da OAB de São Paulo a doutora Rosa Ramos, advogada pela Faculdade de Direito de São Bernardo, conselheira seccional, presidente da Comissão do Clima da OAB de São Paulo e fundadora do Instituto MAMA, Mulheres Amigas do Meio Ambiente. Ela também é membro da Comissão Especial de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais do Conselho Federal da OAB de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Rosa. Muito obrigada, Duda. É um prazer estar aqui, esse Conexão que está, assim, muito bacana, né? O segundo episódio, já tivemos aqui a abertura com o Dr. Naline, nosso secretário do Clima, e o deputado constituinte Fábio Feldman, né? Que é super importante para a gente. E é vice-presidente da Comissão do Clima também. Pois é, a senhora foi muito bem falada e mencionada aqui no nosso primeiro episódio, então é uma grande honra recebê-la aqui nessa continuação. E juntamente com a doutora Rosa, mas que nos acompanha de forma online, eu tenho aqui a doutora Beatriz Narita, que é advogada e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV e doutoranda em Direito Econômico pela USP. Seja bem-vinda também ao nosso Conexão COP30. Muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada, doutora Rosa. Queria agradecer a vocês pelo convite, né, e parabenizar por essa iniciativa. Eu sou uma entusiasta, assim, de toda e qualquer campanha que ajude na divulgação, né, da Conferência Climática da ONU. Eu acho importante que o que é discutido na COP, né, o que acontece nas COPs, cheguem na população como um todo, e queria parabenizar pela iniciativa. Nós é que agradecemos. Eu queria aproveitar a oportunidade para começar falando de assuntos bastante importantes nesse sistema, que são os acordos como o Acordo de Quioto e o Acordo de Paris, né? Então, esses marcos na governança climática, como que você explica de uma forma simples a importância desses marcos para quem está nos ouvindo e nos assistindo? As conferências de clima da ONU passaram a acontecer, né, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, e o start, né, para que fosse criada a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, junto com algumas outras convenções, né, a de diversidade biológica e também a de desertificação e mitigação de efeitos da seca, e elas foram criadas porque existia dentro da comunidade internacional a preocupação, né, global em relação ao que poderia ser feito para poder atuar em relação à questão climática. E nas discussões das conferências de clima, surgiu a necessidade de serem estabelecidos alguns acordos que pudessem envolver ali os países que estão envolvidos, né, nas convenções, na Convenção Quadro de Mudança do Clima da ONU. Então, um primeiro grande marco, né, da governança ambiental, como você mencionou, foi o Protocolo de Quioto. Ele foi estabelecido na COP3, que aconteceu em Quioto, no Japão, em 97, mas ele entrou em vigor só em 2005. E ele estabeleceu que os países industrializados, né, e as economias em transição, que eles chamam, né, aqueles países que compunham a antiga União Soviética, que eles deveriam assumir compromissos mais rígidos para limitar e reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, consolidando, né, a ideia de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ele foi um passo importante, mas como ele vinculava apenas esses países, né, que eles chamam de países parte do anexo 1, que são os industrializados e as economias em transição, ele acabou sendo muito criticado e no decorrer do tempo, né, houve a necessidade de envolver também países em desenvolvimento, como no caso
da China e da Índia, que também são grandes emissores, né, o próprio Brasil, a também apresentarem as suas contribuições, e daí nesse marco aparece, né, ali na COP de 2015, a COP 21 de Paris, o Acordo de Paris, que vincula, né, todos os países parte a entregarem as suas, o que eles chamam de NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas, em que os países apresentam as suas metas climáticas, né, e como eles pretendem atuar para alcançar essas metas. E esse ano, enfim, na COP de Belém, né, na COP 30, a gente vai comemorar 10 anos do Acordo de Paris, e vai ser um marco muito importante, porque vai ser a apresentação da segunda rodada dessas NDCs, né, dessas normas, dessas contribuições nacionalmente determinadas. E em que momento aparece o consórcio da Amazônia Legal em todo esse caminho? Então, as conferências de clima da ONU, elas envolvem os seus países parte, né? São os estados nacionais. Os entes subnacionais, e aí no caso do Brasil, né, os estados, os municípios, eles não participam ativamente das negociações. Mas há algumas COPs, se eu não me engano, desde, por exemplo, a COP de Marrakech, em que foi estabelecido o Pacto de Marrakech para engajar mais outros setores da sociedade, foi estimulada, né, a participação de governos subnacionais, de sociedade civil organizada, de setor privado nas negociações. E só para contextualizar, né, quando a doutora Rosa me fez esse convite, eu atuava como coordenadora de parcerias e câmaras setoriais no consórcio da Amazônia, e por lá eu tive a oportunidade de participar das COPs de Glasgow, de Dubai, do Egito e do Azerbaijão, embora do Azerbaijão eu não tenha ido, porque eu estava com a gestação em estágio avançado, mas pude atuar, né, pelo consórcio, apoiando os estados da Amazônia na participação das conferências. Os estados subnacionais da Amazônia brasileira, eles têm participado das conferências ali desde mais ou menos a COP de Madrid, de Chile-Madrid, né, que aconteceu em 2018. E desde 2021, quando o consórcio, né, foi estabelecido e a gente passou a apoiar os estados nas COPs, foi que a gente começou, né, a criar mais oportunidades de poder fazer os estados da Amazônia poderem ampliar a sua participação junto a negociadores e potenciais financiadores de ações relacionadas a clima, né, para poder viabilizar vários dos projetos que os estados da Amazônia têm relacionados à mudança do clima. Então, pelo consórcio, a gente pôde construir, em Glasgow, nós tivemos uma sala que foi ali ao lado do Hub do Brasil, e em Sharm el-Sheikh, Dubai, no Azerbaijão, nós tivemos um espaço próprio que foi palco em cada uma dessas edições, né, das COPs, palco para mais de 60 painéis, e possibilitou reuniões bilaterais dos estados com vários stakeholders que têm acompanhado aí as conferências. Entendi. Você falou que é um marco agora, depois de 15 anos do Acordo de Paris, né? E esse acordo, 10 anos, e esse acordo trouxe a ideia de metas voluntárias, né, determinadas para cada país. Doutora Rosa, a senhora avalia que essas metas de fórmula voluntária, elas são o necessário para conter o aquecimento global? Bem, essa pergunta ela é complexa, né? Porque a gente dizer que elas são suficientes para conter a emissão, essas NDCs, as metas, e a Bia tocou num ponto que eu acho essencial, que são os subnacionais, né? A gente tem firmado isso e falado muitas vezes da responsabilidade interna, vamos Sim. chamar assim, que são dos subnacionais, como ela mencionou, os estados e os municípios. Isso é muito importante a gente destacar, porque veja só, nós não moramos no país, né? A gente mora em determinado ponto de um estado e de um município e de um bairro. Sim. Né? Essa responsabilidade levada diretamente para as pessoas, elas são como um ponto de informação
muito potente. Eu acho que a gente deve cada vez mais firmar isso. A redução das emissões, elas não estão sob a responsabilidade do país, porque afinal de contas, né, é o setor privado, né, a sociedade civil, o próprio poder público, que também exerce suas atividades, essa responsabilidade são de todos. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente destacar isso e levar essa informação para as pessoas, porque todos podem fazer alguma coisa. Né? Eu acho que essa responsabilidade que foi determinada em relação ao meio ambiente lá em 88, né, quando o Fábio Feldman, por exemplo, foi um daqueles que redigiram o artigo da Constituição e colocaram no artigo 225 como a responsabilidade coletiva na proteção do meio ambiente para presente e futuras gerações, isso na Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é de 2009, embora não seja uma norma tão velha, mas também nós estamos falando já de alguns anos, né? Foi colocado lá no seu artigo 3º o dever de ação de cada um de nós. Então, eu acho que é isso que a gente precisa destacar quando a gente fala de redução de emissões, porque fica dando a impressão como isso é firmado lá numa convenção do clima da ONU, onde 193 países são aderentes, que essa responsabilidade está sujeita só a um órgão maior, quando na realidade essa é uma obrigação de todos nós. Com certeza. E Beatriz, para você, essa mobilização conjunta, ela faz diferença na hora da tomada de decisões lá na COP? Com certeza. Essa questão que a doutora Rosa mencionou, né, de que as metas são estabelecidas pelos países, e aí só um parênteses, né, as contribuições nacionalmente determinadas pelo Acordo de Paris, os países parte da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, elas têm que apresentar as suas ambições climáticas, né, ela não é algo voluntário, que era o que acontecia quando a gente tratava no âmbito do protocolo de Kyoto. No âmbito do Acordo de Paris, os países têm que apresentar as suas metas, né? Elas são estabelecidas pelos países, pelos governos nacionais, mas é em um território específico em que aquelas ações são levadas a cabo. Então, é muito importante o engajamento de toda a sociedade, né, dos governos subnacionais dos estados, dos municípios, do setor privado, para que o país consiga efetivamente alcançar as metas que são apresentadas. E nas últimas COPs, por exemplo, a presidência da COP do Brasil desse ano tem advogado muito em favor do que eles chamam uma campanha, né, Mutirão COP 30, que é justamente para tentar envolver as pessoas, para aproximar a ação climática da população. E existe uma preocupação crescente aí da justiça climática, né? E como que esses grandes emissores podem não atrapalhar o desenvolvimento dos pequenos territórios? Essa é uma questão muito relevante, inclusive recentemente o Tribunal de Haia decidiu, né, que os países são obrigados a cumprir, né, as suas metas climáticas, tratando isso como uma questão de direito mesmo, né, da população como um todo. E essa questão da justiça climática, especificamente, assim, a gente sabe, né, por exemplo, quando petroleiros, por exemplo, a atividade econômica delas, né, impacta diretamente, às vezes, impacta globalmente quando a gente fala em termos, né, de emissão de gases de efeito estufa, mas localmente quando você tem ali a exploração em um determinado território. Então é muito importante que os países em que atuam essas empresas tenham ali bem estabelecidos como melhor garantir que a exploração daquela determinada, como a execução daquela atividade vai acontecer da melhor forma possível e que gere menos impactos possíveis, né, para a população que está ali instalada, e também dentro dessas metas de clima, né, que os países apresentam. É importante também o engajamento dessas empresas dentro de metas de redução de gases de efeito estufa, para que, enfim, juntos todos a gente consiga aí atuar, né, em relação à questão do clima. Doutora Rosa, a gente sabe que um dos grandes entraves da efetividade dos acordos climáticos é a falta de dinheiro.
E como é que alguns estados da Amazônia lidam com esse desafio? Olha, sinceramente, internamente, eu não sei como isso está acontecendo, né? Principalmente depois da COP29, onde finalmente foram estabelecidos números assim astronômicos, né, de financiamento, mas internamente eu não saberia dizer como isso foi decidido no nosso país. Mas eu queria voltar a um tema rapidamente, muito importante, que foi o que você colocou na pergunta anterior, a questão da justiça climática. Certo. E eu queria colocar isso em face da litigância climática, né, que a Bia também colocou, que recentemente essa decisão importantíssima, e isso para destacar o que a gente está fazendo também no âmbito da Comissão do Clima, da OAB São Paulo. É importante a gente destacar que a Comissão do Clima está levantando um diagnóstico do nosso país de toda a litigância climática. Isso será muito importante porque a Bia sabe disso, que existem várias ações climáticas no nosso país, mas que elas não chegam a um resultado comum, que é muito importante. A gente precisa ter uma ação exequível, um resultado exequível, né? É muito importante destacar isso porque nós vamos ter uma demanda muito maior de ações de litigância climática em razão dos desastres climáticos que a gente já vem acompanhando, né? Tivemos algumas situações relacionadas ao clima muito forte essa semana, inclusive, né, no nosso litoral, mas já tivemos desastres como do litoral norte o ano passado, tivemos o desastre climático do Rio Grande no Rio Grande do Sul. Sim. Então é muito importante destacar isso, porque tudo isso demanda muito mais que financiamento para a redução das emissões, porque a adaptação climática e a mitigação climática vão exigir muito mais, com certeza, desses números que a gente tem ouvido. Entendi. Doutora Beatriz, você que já tem uma longa experiência aí, né, nesse ramo, nesse campo, o que você acha que vai ser mais importante agora na COP30? É fazer as exigências de cumprimento ou fazer novos acordos? Bom, Eduardo, na COP28 de Dubai foi estabelecido o primeiro Global Stocktake, né, que é um balanço ali das metas, né, que os países apresentam via suas NDCs. E nesse relatório, enfim, chegou-se à conclusão de que as ações, né, que os países têm tomado diante das suas metas são insuficientes para a gente atingir o objetivo do Acordo de Paris, que é limitar o aumento da temperatura média do globo em 1,5 graus, 2 graus. E agora, enfim, o Global Stocktake, ele deu algumas diretrizes, né, um recado importante sobre a necessidade de os países parte aumentarem a sua ambição climática. E agora, na COP30, esses países todos, né, que a doutora Rosa havia mencionado, nesses mais de 190 países, eles têm que apresentar o seu segundo ciclo de NDCs. Então, eu acho que a grande importância, assim, além, né, desse marco de 10 anos do Acordo de Paris, é porque os países vão poder reapresentar ali as suas metas, e espera-se que elas sejam mais ambiciosas possível, né, para a gente conseguir alcançar ali os objetivos do Acordo de Paris. Eu acho que muito do que se espera da COP30 é isso. E o Brasil sediando a COP e sendo protagonista nesse momento, o que ele pode aproveitar? Bom, eu acho que muito do que a presidência da COP tem feito é no sentido, assim, de engajamento da população como um todo na ação climática, né, através do mutirão COP30 e de outras ações, né, ali envolvendo os campeões de alto nível e os enviados especiais da COP, né, a presidência esse ano, quem tem acompanhado viu, né, que foram estipulados, por exemplo, a cúpula
os povos indígenas, engajamento da juventude, a gente tem uma campeã da juventude pelo clima, é de trazer muito do que o Brasil já tem feito, não necessariamente em termos a nível de governos, né, mas o que a sociedade civil, os coletivos já têm feito para atuar em prol, né, da ação climática. E, enfim, eu acho que esse é muito o que a gente, em termos de Brasil, também pode apresentar, especialmente sendo uma COP que acontece ali no coração da Amazônia brasileira. Tem, enfim, os secretários, né, de meio ambiente dos estados da Amazônia, que eu pude acompanhar nos últimos anos, quando questionados, assim, nesses eventos internacionais sobre a realização de COP, uma COP em Belém, questão de infraestrutura, que muito tem sido falado, né, em relação à capacidade, né, das cidades da Amazônia, agora no caso de Belém, de recepcionar uma COP, é que o mundo inteiro fala da Amazônia, da importância de mantermos a floresta em pé, mas as pessoas não conhecem a realidade da Amazônia. A Amazônia é uma região, é uma floresta urbana, né? 80% da população da Amazônia vive em cidades e a maior parte das pessoas, inclusive no Brasil, não sabem disso. Então, eu acho muito importante que a COP aconteça lá em Belém, que as pessoas do mundo inteiro possam ver que desfazer um pouco a imagem estereotipada que se tem, né, da região amazônica. A Amazônia é múltipla, né, mesmo os estados entre si da Amazônia são muito diferentes uns dos outros, e, enfim, eu tenho certeza que a COP lá vai ser muito bonita. Os belenenses são muito receptivos, muito calorosos, eu tenho certeza que vão dar uma impressão, assim, belíssima da cidade. Vai ser um evento que vai ficar na memória, no coração de todo mundo. Tenho certeza também. A gente sabe que o Brasil acaba sempre nos surpreendendo de última hora, né? Organizando, as pessoas reclamaram e têm reclamado bastante sobre hospedagem, sobre as dificuldades de infraestrutura no recebimento da COP no Brasil, mas o Brasil sempre surpreende, né? Doutora Rosa, e a Comissão do Clima, o que espera desse evento? Olha, eu estou muito ansiosa. A nossa COP 30, e seria muito bom que todos começassem a falar assim, né? Porque a nossa COP 30 e a COP que começou no Brasil é muito significativo para todo mundo isso. Sim. Todo mundo deveria se orgulhar disso, né? Que a gente está fazendo isso e estamos fazendo no lugar onde deve ser considerado o mais importante para as pessoas, que é o lugar da maior natureza que nós temos no país. Quer dizer, tudo isso é o máximo, né? Não seria tão significativo? Nós temos os melhores hotéis em São Paulo, os melhores hotéis no Rio de Janeiro, Minas, no sul do país. Mas por que nós não temos né? a floresta, que é o mais importante. Por que não aproveitar, né, esse ambiente? É isso que a gente tem que mostrar para o mundo. É a nossa floresta, é a nossa natureza e o nosso povo, né, da Amazônia, que é muito importante, muito significativo também. Então, a Comissão do Clima estará lá, né, estaremos novamente, vou encontrar a Bia de novo, com certeza, vamos realizar eventos lá, como fizemos nas últimas 3 COPs, onde a OAB também participou, no Egito, em Dubai e no Azerbaijão. E a gente espera que possamos contribuir, principalmente levando a advocacia perto da Convenção do Clima. Sim. E que a advocacia possa também deslumbrar com a COP 30 no Brasil, e a gente sempre pensando nos nossos jovens. Primeiro, a significância normal de uma COP, e vamos falar de clima, obviamente, que é o tema da COP, mas também pensar que os nossos jovens possam ter observar e vislumbrar novos nichos de trabalho, né? Porque quando a gente fala de COP, a gente não está falando só de convenções internacionais, são convenções que vêm para dentro dos países e viram regras, né? Viram políticas públicas, e a advocacia pode contribuir muito com isso. Com certeza, e nós temos a sorte de tê-la aí representando muito bem a nossa OAB de São Paulo. Então, em nome da OAB, queria agradecer a sua participação aqui, a sua contribuição, e também
Doutora Beatriz, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Conexão COP30 e dizer que a OAB São Paulo estará sempre de portas abertas para receber a senhora aqui nos nossos estúdios ou online para compartilhar essas informações e, como a doutora Rosa bem disse, para conectar o público. Nós temos aqui no vídeo 3 mulheres, nós temos gerações diferentes e dizer que é isso, a gente está sediando um grande evento que vai ser um marco no nosso país e que a gente precisa aproveitar a oportunidade, os holofotes para divulgar não só a floresta urbana maravilhosa que a gente tem, mas todas as nossas competências, né? Com certeza, muito obrigada, Eduarda. Obrigada, doutora Rosa, né, novamente, por essa oportunidade. Eu sou uma entusiasta das discussões de clima, né? Meu doutorado é sobre mercado de carbono e sistemas jurisdicionais de rede nos estados da Amazônia. Para mim, essa é uma questão também de vida, né? Agora, principalmente com a minha filha recém-nascida, eu quero poder, enfim, contribuir aí para a gente poder deixar para as futuras gerações um planeta habitável. E eu agradeço pelo convite mais uma vez. E te fazer uma pergunta curiosa. O que te fez entrar nesse mundo e se apaixonar por esse tema tão interessante? Nossa, eu acho que vem muito dos meus pais, assim. Meus pais sempre incentivaram a gente a ter um contato próximo com a natureza, valorizar a natureza. Eu sou nascida no Cerrado Mineiro e não conheci o Cerrado intocado. Todo o Cerrado que eu conheci era transformado já pelo agronegócio. E eu tenho lembrança, assim, de viajar de carro com os meus pais. A gente viajava muito e nessa época de seca sempre teve grandes queimadas e muitas delas causadas, né, de origem de ação humana. E aquilo sempre me tocava muito, sempre me incomodou muito, sabe? A questão dos desmatamentos, de queimada, e sempre, enfim, ressoou muito, muito em mim. Quando eu tive a oportunidade, né, de entrar no mercado de trabalho, eu fui atrás de poder trabalhar com isso, porque para além, né, dessa questão do trabalho, é também uma questão de missão de vida. Então, para mim sempre foi muito caro. Eu imagino, mas é gostoso de ouvir, né? Porque cada um no seu sentido, na sua razão. Doutora Rosa, como que a senhora falaria para a jovem advocacia a importância de estar inserida nesse segmento, não só pelas oportunidades de trabalho, como a senhora falou, que surgem oportunidades de mercado dentro da COP, mas para a jovem advocacia, a importância desse tema e do futuro, né? Porque eu discuti até aqui num outro episódio se a gente vai continuar mesmo tendo que usar o carbono ou não, se a gente vai continuar buscando petróleo, se ainda a gente vai precisar disso, quanto tempo a gente está trabalhando para encerrar alguma coisa que talvez a gente nem precise utilizar. Então, assim, é um mercado incerto, é um movimento incerto, mas que a gente sempre trabalha pensando no futuro do próximo, né? Sim, sem dúvida. Bom, eu acho que eu confio, obviamente, nos jovens, né? Os jovens, a gente tem percebido que tem vindo com uma mentalidade já voltada para a proteção ambiental, com um pensamento em relação ao seu futuro. Sim. Né? Quando a gente fala das futuras gerações, são deles que nós estamos falando da Olga, mas eu preciso confiar mais na educação. Se nós não tivermos a educação de fato, desde lá o maternal, né? Eu acho que a Olga daqui a pouco vai para o maternal. Se nós não tivermos a confiança de que a educação seja de fato implementada, e veja só, né? Nós temos uma política nacional da educação, o PNEA, né? Que é de 1999. É uma legislação muito bem elaborada, sim, mas nós precisamos colocá-la em prática.
Com certeza. Como vários outros regramentos e várias outras políticas. Nós temos políticas nacionais aqui, políticas públicas maravilhosas. Nós temos Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala da logística reversa, né? Que é uma coisa que a gente está longe de implementar. Sim. E a gente tem várias outras e tem a Política Nacional de Educação Ambiental. A gente precisa colocar isso em prática, então a gente precisa confiar que os jovens também nos ajudem a colocar isso em prática, para que a gente possa, de fato, ter, né, um futuro sustentável, para que eles possam ver o que a gente ainda, com uma certa... falta de muitas coisas, a gente tem visto já por causa das questões climáticas, né, 4 pontos muito problemáticos, como por exemplo, a seca gera o quê? Incêndio. Né? Nós vamos entrar num período muito problemático de incêndio. Sim. Incêndio causa prejuízos gravíssimos nos recursos hídricos. E uma coisa que me dói no coração toda vez que eu vejo um incêndio é pensando na fauna daquele lugar que está indo, né, está sendo perdida ali, e muitas delas irrecuperáveis. E a gente tem que falar das enchentes e dos deslizamentos. Eu acho que se a gente pegar esses 4 pontos fatais, que tem muita relação com as questões climáticas, e a gente conseguir fazer com que os jovens, né, se sensibilizem com isso, eu acho que a gente vai ter um grande avanço. Imagino. Doutora Beatriz, a Olga está com 5 meses, né, sua filha. Como será que ela vai receber a próxima COP no Brasil quando ela tiver moça? O que a gente espera disso aqui? Nossa, eu acho que uma próxima COP aqui no Brasil, se a gente for seguir o ritmo aí da questões, né, da Eco 92, agora para a COP 30, ela já vai ter a idade que eu tenho hoje, mais ou menos, né, 30 e poucos anos. Eu espero que a gente já tenha conseguido alcançar as metas do Acordo de Paris ali para limitar, né, o aumento de temperatura até 1,5 grau, 2 graus em relação ao período, né, pré-industrial, porque o IPCC, né, que é o painel científico do clima, internacional do clima, eles têm previsões, assim, catastróficas caso a gente não consiga alcançar essas metas. Tanto que gerações nascidas dali a partir de 2020 já vão viver 7 vezes mais eventos extremos climáticos do que as gerações nascidas antes. Então, eu espero que daqui a 30 anos, nos meus altos sonhos, assim, eu espero que não seja mais necessário ter cúpula de clima, porque eu espero que a gente já tenha conseguido resolver essa questão. Mas, enfim, é isso. Eu espero que a gente, enfim, consiga aí alcançar essa ambição global climática. Com certeza, que essa educação seja tão mais intensa a ponto que a gente não precise mais se reunir para tratar sobre assuntos tão relevantes e tão importantes, né? Muito obrigada, viu, doutora Rosa? Foi um prazer. Eu que agradeço e desejo a todos uma excelente COP 30 em Belém, que vai ser a melhor COP de todos os tempos. Muito obrigada também, doutora Beatriz, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer e a gente encerra aqui o 2º episódio do Conexão COP30, uma iniciativa da Comissão do Clima da OAB de São Paulo. Você pode ouvir ou assistir através do Spotify, do YouTube e dos canais da OAB. E para receber uma notificação a cada episódio, é só seguir a gente.